Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É pra plateia. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus, e sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus. Ver os campos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Frente com Dani. Eu gostaria de agradecer aos inscritos do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, não custa nada, gente. Pessoal, hoje nós estamos com o tema Força Rio Grande do Sul. Como todo mundo sabe, o nosso amado estado passou por uma calamidade pública muito triste e sentindo a necessidade de trazer acolhimento, carinho, abraço afetuoso para todos que estão definitivamente no mesmo barco. Eu decidi chamar hoje para conversar com a gente uma psicóloga muito querida, muito amada, muito atenciosa e muito sensível no que diz respeito à saúde mental e à saúde emocional de todos os nossos amados gaúchos e gaúchas de todas as querências. Então, por favor, Cristiane Richter, seja bem-vinda. Obrigada, um prazer. Se apresente pra gente, por favor, Cris. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu sou a Cristiane Richter, sou psicóloga, consteladora sistêmica, sou educadora também. E dentro dessa minha trajetória, eu comecei trabalhando na área da educação. Trabalhei durante 23 anos na área da educação. Tive oportunidade, através da minha formação, que foi em magistério primeiro, depois eu estudei pedagogia na PUC, em Porto Alegre, trabalhar com todas as faixas etárias, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino técnico, até a terceira idade. Também tive oportunidade de dar aulas. E trabalhando com educação, teve um momento que eu senti falta de aprofundar mais os meus conhecimentos no comportamento humano. Entender um pouquinho a emoção daqueles alunos, os quais passavam horas do dia, sob a minha responsabilidade. E isso me motivou a fazer, então, a formação em psicologia. Quando chegou na hora de escolher um estágio, a educação eu já conhecia de trás para frente e da frente para trás. Então, resolvi fazer o estágio também na área da saúde. E foi uma oportunidade muito interessante, porque quando eu retornei para o Rio Grande do Sul, porque eu morei por 10 anos fora, morei no Amazonas por 10 anos, quando eu retornei para o Rio Grande do Sul, eu já retornei trabalhando na área da saúde, aonde eu me dediquei por 10 anos
ao trabalho do serviço público no SUS com o setor de infectologia, né? Que eu Legal. considero que foi um divisor de águas, assim, na minha vida profissional e também repercutiu na minha vida pessoal, né? Trazendo, assim, muitas reflexões, muitos aprendizados, né? E eu me aposentei, e depois que eu me aposentei dentro do serviço público, eu passei, então, a trabalhar na área clínica, no meu consultório, que eu já trabalho desde 2014, né? Fora isso, também tive um desejo muito grande de conhecer a área da psicologia social, que eu até então não tinha conhecido ainda na prática, né? Então, eu também atuo no interior do estado como psicóloga do CRAS, né? Dentro da assistência social. E eu presto também consultoria para uma empresa de RH responsável pelos processos de avaliação psicológica quando se tem seleção de alguns profissionais. Então, também atuo nessa área. Que legal, Cris. Nossa, então tu tem uma bagagem extensa de experiência e é a pessoa certa que vai poder nos orientar e nos trazer esse acolhimento que a gente tanto precisa. Então, Cris, com base nesse tema que a gente está trazendo nesse podcast para fortalecer o nosso povo amado que está passando por imensas dificuldades de toda a ordem, de todas as demandas, né? Eu percebo a necessidade de a gente elaborar estratégias para conduzir o nosso bem-estar emocional, né? Qual é a sua orientação, Cris? O que você indica para encontrarmos o equilíbrio diante de uma calamidade pública como essa, sem precedentes, né, Cris? Isso. Então, eu vejo que sim, estamos passando por momentos desafiadores, né? Desde o início, desde a primeira semana de maio, né? A gente entende que nós passamos por etapas, né? A gente passou por aquela etapa do trauma, né? Da água subindo, da gente precisar sair correndo, da gente precisar dar as costas para nossa casa, para o nosso lar, para nossa referência, né? A gente precisar sair, muitas das pessoas com água pela cintura, com água pelo peito, né? Pelo com pescoço. Água por aqui. Então, assim, essa foi uma fase muito traumática para todos nós, né? Passando esse momento traumático da primeira semana de maio, né? Nós nos sentimos limitados, porque não tínhamos condições de ir nem vir, porque as cidades pararam no Rio Grande do Sul, né? Então, isso também nos trouxe uma série de consequências emocionais, na medida em que a gente não tinha mais o direito de ir e vir, né? Porque a água nos barrou, né? Sim. Então, foi uma outra etapa desse processo bastante impactante, né? As águas foram baixando lentamente, né? Depois de 30 dias, Exatamente. 35 dias, né, Cris? Claro que, assim, cada lugar, né, geograficamente tem as suas características e isso fez com que algumas cidades ou alguns bairros de algumas cidades tiveram as águas baixando um pouquinho antes, outras um pouco depois, né? Teve bairros em Porto Alegre, por exemplo, que esse final de semana é que tiveram possibilidades de entrar nas suas casas sem água, né? Nossa, então, assim, foi um muito processo tempo. demorado, né, para as águas baixarem. E nesse sentido, começa então essa etapa da limpeza, que é uma etapa muito desafiadora, porque na medida em que começa a limpeza, a pessoa se depara novamente com aquele cenário muito triste, com as suas coisas destruídas, com as suas referências. Aí que ela vai perceber o tamanho do prejuízo, do estrago. É nesse momento que a gente fica muito impactado com aquela realidade que nós estamos nos deparando, né, Cris? E com aquela ideia de que tem algumas coisas que realmente não vão ter recuperação. Exatamente. Né? E isso realmente abala muito, né, as pessoas. Então, essa é uma outra etapa desse processo que também é extremamente desafiador, né? E depois
entraremos na etapa da reconstrução. Alguns já estão nessa etapa, né? Outros ainda não conseguiram. Mas essa etapa também requer muita força, muita garra, muita solidariedade, né? Coragem. Exato, coragem, força, né? Porque realmente reconstruir muitas das famílias significa começar do zero, né? Então, teve pessoas que não perderam só as coisas internas da casa, perderam a casa. Porque a estrutura física do prédio, né, seja de alvenaria, seja de madeira, principalmente, muitas das águas arrastou, né, e levou essa casa embora. Então, é realmente iniciar do zero. Outras pessoas tiveram diferentes formas de terem sido impactadas com a força das águas, né? Mas também é um reinício, é uma reorganização, uma reestruturação que também vai exigir de cada indivíduo, de cada família, muita força. E aí, como conseguir essa força para conseguir vencer todas essas etapas? Eu venho pensando que o nosso estado é um estado que tem uma história muito específica, né? E a história do nosso estado é uma história de luta, é uma história de guerra, né? Não foi uma guerra de 2 semanas, de 2 meses, de 2 anos. Nós temos uma história de guerra de 10 anos, né? E o nosso estado se reergueu depois de tudo isso. E nós temos também a nossa história baseada na colonização. E quem são esses colonizadores que vieram aqui para a nossa história, para o nosso estado, né? Foram as pessoas que vieram da Europa, portugueses, italianos, espanhóis, alemães, como a minha família, que deixou tudo em Berlim. Meu avô e minha avó paterna viraram as costas para sua casa, para os seus familiares, né, da família extensiva, entraram num navio com uma mochilinha com 2, 3 peças de roupa e vieram para o Rio Grande do Sul e chegaram aqui e começaram uma vida nova. E essa vida nova começando do zero. É essa história que nós temos atrás de nós. Então, Dani, eu penso que com essa história, com essa ancestralidade, a gente tem que olhar para trás e dizer: eu tomo a força de vocês. Eu preciso da força de vocês. E eu vou levar para nossa vida agora essa força, para construir novamente uma história do Estado de muita garra, de muita força e de muita positividade. De muita vitória também. Se Deus que quiser. lindo, Cris, que lindo. Vamos buscar a força dos nossos ancestrais, então, e recomeçar do zero agora, nessa nova era, nesse novo mundo que está se descortinando para todos nós. Obrigada por esse relato. Amei, Cris. Cris, você considera, então, importante o cuidado com a saúde emocional para preservar a saúde mental? Com certeza, Dani. E aí a gente pode partir de pressupostos muito simples na manutenção e na recuperação do nosso equilíbrio, né? O que eu dou de sugestão? Vamos começar com o nosso cotidiano, vamos observar o nosso dia a dia, né? O que eu vejo que é importante nesse momento em que nós estamos, sim, todos muito fragilizados. Sejam as pessoas que foram impactadas diretamente, que perderam as suas casas, seus carros, seus pertences, né? Sejam as pessoas que não perderam isso, mas perderam o seu emprego, estão com a sua casa preservada, mas o seu emprego perderam porque a sua empresa foi devastada pelas águas. Isso também tem acontecido com frequência, né? Empresas que, por causa dos seus prejuízos, tiveram que fechar as portas, né? Estabelecendo falência, muitas delas. Então, isso representa um número de desemprego também considerado, né? A gente já tem algumas estatísticas mostrando isso, né? Então, a gente precisa levar em consideração tudo isso. Então, vamos pensar assim, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Primeira coisa, vamos estar atentos à nossa alimentação,
né? Então, quando a gente tá triste, quando a gente tá ansioso, a gente tem uma tendência a não comer bem, né? A ansiedade, muitas vezes, pode nos trazer uma vontade de comer compulsivamente. Então, a gente tem que estar atento para isso, respeitar, né, de uma forma disciplinada os horários das nossas refeições. Muitas vezes, a tristeza, a chateação, o desânimo tiram o nosso apetite. Então, a gente também precisa estar atento a isso e respeitar as horas das refeições e nos alimentar com coisas saudáveis, né? Com alimentação mais leve. Eu acho que a alimentação é muito importante que seja vista por nós, né? Outra questão dentro do nosso dia a dia é o sono, né? Então, assim, eu tenho escutado muitas pessoas dizerem, eu não tenho conseguido dormir, eu tô tendo insônia, eu custo muito a pegar no sono, porque eu acho que eu tô muito tensa. Então, assim, que orientações, que sugestões eu trago? Eu trago a ideia de que quando a gente tem o hábito de ir dormir, digamos, lá pelas 22 horas, então, lá pelas 21, a gente toma um banho, relaxa, baixa a luz, diminui, deixa só uma luzinha auxiliar. Depois das 22 horas, nada de estímulos visuais, desliga a televisão, desliga o celular, para de ficar olhando as mensagens, porque esses estímulos, eles vão nos acelerando, e aí fica mais difícil da gente encontrar a calma, né? O uso de alguns recursos mais naturais, nesse momento, também são importantes. Daqui a pouco, ouvir uma meditação guiada, né, pode ajudar a relaxar, fazer alguns exercícios de respiração antes de dormir, né? Eu acho que também podem auxiliar nesse processo. E daqui a pouco também as pessoas podem buscar algum recurso natural também, como, por exemplo, os óleos essenciais, a própria homeopatia, né, que ajudam bastante. A cromoterapia, colocar uma luzinha, né, específica para esse momento de relaxamento. Então, acho que são recursos que a gente pode ir lançando mão para nos auxiliarem, né? E eu gosto também de trazer uma ideia que eu vejo que é muito oportuna nesse momento, que é bíblica, inclusive, que é o orai e vigiai, né? Então, perfeito. assim, vamos prestar atenção no nosso comportamento, vamos prestar atenção nos nossos sentimentos, na nossa conduta. Como é que nós estamos conseguindo agir diante de tudo isso? E reagir também, né? Isso, agir e reagir. Dentro dessa questão, por exemplo, do sono, algumas pessoas já me disseram assim, eu não tenho conseguido dormir, então eu tô tomando uma bebida para conseguir relaxar e daí eu durmo, né? Então, assim, orar e vigiar, por quê? Porque nesse momento de fragilidade que todos nós estamos enfrentando, é um momento que, se a gente começar a lançar mão desse tipo de recurso, daqui a pouco pode vir a representar uma dependência, né? Então, assim, eu não estou dizendo que as pessoas que estão tomando uma taça de vinho à noite, ao deitar, vão tornar-se alcoolistas, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós fazer estamos escolhas no momento... assertivas, né? Escolher o recurso correto porque que vai realmente... Porque a gente está fragilizado. Nós estamos fragilizados. Então, a gente precisa ter essa cautela, né? De buscar o quanto mais recursos naturais que possam nos trazer benefícios, melhor. Para que a gente não caia no risco de transformar esses recursos numa dependência. Obrigada, Cris. Obrigada. Cris, me fala uma coisa, cada pessoa tem um grau diferente de sensibilidade e tem uma maneira diferente de reagir, como nós conversamos agora, né? E cada pessoa vai estar fazendo o seu possível ou não. E aí eu gostaria de perguntar, assim, qual seria a consequência de negligenciar esse cuidado, esse autocuidado, né? Porque muitas pessoas, às vezes, não estão querendo olhar para as suas emoções, e eu acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente estar olhando para o que nós estamos sentindo, né? E a forma como nós estamos reagindo. Então, Cris, qual é a sua opinião com relação a negligenciar esse cuidado, né? Porque muitas pessoas estão, pelo que eu estou observando, né? Muitas pessoas estão esperando passar tudo isso para depois olhar
né, para suas emoções, para depois buscar ajuda psicológica com um psiquiatra, com um psicólogo ou com um terapeuta. Então, qual é a consequência de negligenciar esse cuidado que precisa ser olhado agora, nesse momento caótico, né? Uhum. Bem oportuna a tua pergunta, né, Dani? Porque, assim, sempre que a gente estiver falando de saúde, né, seja saúde mental, seja saúde física, né, quanto mais a gente tardar a buscar um tratamento, mais pode correr o risco de se agravar esse sintoma, né? E a gente tem esse entendimento de que todos nós temos uma estrutura emocional, uma estrutura psicológica muito específica, né, muito individual. Nós temos um histórico genético também que a gente precisa levar em consideração. Uhum. Então, né, trazendo de novo a ideia do orar e vigiar. Então, assim, ó, vamos olhar para trás. Se eu já tenho, por exemplo, um histórico de uma mãe, um pai, um avô, uma avó depressivos, eu, ao enfrentar essa situação, me sentir muito abalado, muito desequilibrado por todos esses desafios que essa enchente nos trouxe, eu preciso tomar providências. Eu não vou ficar esperando eu estar, de repente, numa cama sem forças para me erguer, para levantar e levar minha vida, né? A gente também tem que entender, né, que esse é um momento, sim, de tristeza, né? Então, eu tô triste, tu estás triste, o Estado tá triste, né? Uhum. E tristeza faz parte desse processo, desse quadro que a gente tá vivendo, tá? Tristeza, Dani, não é doença. Tristeza não é um sintoma patológico. Não. Tristeza é uma emoção que faz parte. E essa emoção a gente olha e a gente acolhe, né? Uhum. A gente aceita que a gente tá triste. A gente aceita, né? E até eu vou fazer um comentário, assim, de uma pessoa que me disse assim, ai, eu fico muito chateada quando alguma pessoa me diz assim, para de chorar, sorri, vamos nessa festa. E ela disse assim, que festa que nada? Então, assim, eu acho que é o momento da gente olhar para essa tristeza, dizer um sim para ela, acolher ela dentro do nosso coração e dar um tempo para ela se acomodar, né? Sim. Claro que, assim, tem alguns critérios, né, dentro dessas manifestações, né, de emoções que a gente precisa estar atento, né? Sim. O tempo é um critério que, nesse momento, a gente não vai poder considerar, porque é tudo muito recente, né, Dani? Então, assim, as enchentes começaram na primeira semana de maio, né? Então, como eu falei antes, a gente está passando por etapas desse processo, né? De trauma, de reconstrução, de limpeza. Então, claro que é natural que a gente fique triste. Mas vamos também observar a intensidade dessa tristeza. Essa tristeza, ela está me impedindo de levantar, de manhã tomar um banho, cuidar de mim, da minha aparência física, né? Arrumar meu cabelo, pentear meu cabelo, enfim, me alimentar. Será que essa tristeza me impede de me alimentar? Será que essa tristeza me impede de eu interagir com as pessoas que estão ao meu redor? Se não está se transformando numa depressão. Exato, é esse o ponto. Porque quando a tristeza chega nesse ponto de intensidade, da pessoa não ter força, não ter ânimo, não se alimentar, não ter desejo nem sequer de tomar um banho para se sentir melhor, para dar aquela, né, fortalecida, aquela reanimada. Quando a pessoa não consegue interagir com o outro, não consegue conversar, quando a pessoa chora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Então, assim, esse choro intenso, a gente precisa, sim, buscar ajuda, né? Cuidar. Precisa ter esse cuidado e esse daí torna-se o momento ideal para se buscar uma ajuda profissional, seja do psicólogo, seja do psiquiatra, seja do terapeuta, enfim, com um olhar profissional, né? Ele vai fazer uma escuta, né, especializada e vai conseguir dar as devidas orientações, vai conseguir dar os devidos encaminhamentos quando necessário, e isso é bastante importante a gente estar atento. Muito bom, Cris.
E tem também o lado oposto, né? Que eu tenho visto aquelas pessoas que não se permitem chorar, que sufocam o choro, que guardam o choro, que querem ser fortes o tempo todo, que acham que chorar é fraqueza, né? Então, como a gente conversou, cada um tem os seus graus de emoções diferentes. A pergunta que eu queria fazer agora é assim, ó, e aquelas pessoas que não acreditam na importância desse cuidado, né? Estamos ouvindo falar muito de trauma coletivo. Isso é possível? É real, Cris? Sim. O trauma coletivo, ele é real, né? Então, ele representa uma catástrofe que parte de um evento, né, que atinge um número muito grande de pessoas, né? Então a gente já passou, né, por uma situação de trauma coletivo há bem pouco tempo, que foi a pandemia, né? Isso. A pandemia em características diferentes, né? Porque a pandemia acabou nos afastando das pessoas e esse afastamento é que gerou esse trauma. Né? Porque a gente não podia ter contato por uma preservação nossa, por uma preservação da saúde do outro, a gente precisou esse afastamento. Nesse momento, pós-enchente, o que a gente precisou? A gente precisou estar junto, a gente precisou um acolher o outro na sua casa que estava preservada, acolher uma família que estava sem o seu lar, né? Então a gente precisou dessa aproximação, mas a gente ficou limitado, né? A gente ficou num processo de perdas muito fortes, perdas muito grandes, né? E essas perdas representam um processo de luto, né? Perdemos vidas também nessas enchentes, não no número como a gente perdeu vidas na pandemia do Covid, mas também perdemos vida. Então, todo esse sofrimento e todas essas perdas também representam um luto, né? E o que eu venho percebendo também? Eu venho percebendo que muitas vezes essas pessoas que tentam tirar uma força do seu interior, da sua essência, né, para conseguir superar, é válido, mas até que ponto? Até quando e a que custo, a que preço fazem isso, né? Então, é aquilo, a gente não pode negar, a gente não pode excluir nenhum dos nossos sentimentos. Então, validar todos os sentimentos. Tem que validar todos. Como eu disse antes, a gente diz um sim para a tristeza, né? Porque ela tá fazendo parte nesse momento desse processo. Então, a gente não pode excluir. Então, na medida em que nós temos, e eu tenho oportunidade de conversar e de fazer atendimentos, né, a homens, a pais, as chefes de família, né, e talvez eu tenha percebido com mais frequência essa postura, essa autoexigência nesses pais de família, nessas mães de família também. Mas eu ainda sinto os homens, dentro da minha experiência ao menos, um pouco mais resistentes a perceberem que estão precisando de ajuda, né? Então, a gente precisa acolher as nossas fragilidades, a gente precisa reconhecer que todos nós temos limites, né? E que bom a gente poder contar com um profissional, que bom a gente poder contar com o apoio de uma rede familiar, uma rede de amigos, que bom a gente poder contar com a nossa espiritualidade, né? Que nesse momento é tão importante. Tenha ela a religião que for, não importa, né? Não é o credo que vai definir, mas sim a fé de cada um. Nesse momento são recursos muito importantes que o indivíduo precisa buscar. Passar por cima dessa autoexigência de ter que dar conta de tudo, né? E se fazer humano nesse momento, né? Porque é humano a gente dizer: ai, não tô aguentando, preciso de ajuda. Verdade, Cris, é verdade. E falando de rede de apoio, né? Eu já ia entrar nessa pergunta agora. Falando em rede de apoio, qual é a importância de criar realmente grupo de terapia, né? Onde a gente possa estar
buscando escutar os outros que estão passando pelas mesmas experiências, querendo ou não, a gente está realmente passando pelas mesmas experiências, né? Então, qual é a sua opinião, Cris, com relação à criação desses grupos de apoio, grupo de terapia, né? Uhum. Então, existem vários locais que estão ofertando, né, dentro dos municípios, dentro dos CAPs, nas unidades básicas de saúde, tem muitos municípios que estão ofertando esse trabalho de grupo terapia, tá? Tanto na rede pública quanto na rede privada, muitas clínicas também estão desenvolvendo essa metodologia de grupo terapêutico para poder acolher o maior número possível de pessoas. E eu tenho essa experiência, né, de trabalhar com grupos terapêuticos, tanto no SUS, eu atuei como terapeuta de grupo, quanto também na rede privada, né, com grupos de adolescentes, grupos de mulheres. E o benefício, Dani, é lindo. Isso que eu ia perguntar, o efeito, o benefício de fazer esse tipo de terapia em grupo. Porque assim, o que nesse momento a gente percebe que é importante? As pessoas perceberem que as suas dores, elas não são únicas, não são só elas que estão passando por isso, né? Então, o outro também passa por isso. E muitas vezes a forma que o outro tá lidando com essa situação, com esse sofrimento, pode me auxiliar. Exato. Ou também ao contrário, eu ao perceber que o outro tá lidando de uma forma mais complexa com essa situação, posso trazer o meu depoimento e auxiliar ele no sentido de dar uma sugestão de como encarar essa situação e essa dor, entendendo que a minha dor, né, Dani, é a tua dor. Nós passamos por isso, nós não estamos falando simplesmente como profissionais. Não, eu fui vítima da enchente. A Dani foi vítima da enchente. Não. Então, a nossa dor é a dor de todos os gaúchos e gaúchas. Só que o mais importante de tudo isso é saber que a nossa superação, a tua superação, vai ser a superação de todos também. Todos nós teremos a oportunidade de construirmos juntos essa superação e essa reconstrução. E o grupo terapêutico, o grupo psicoterapêutico tem essa máxima de conseguir fazer com que as pessoas se sintam à vontade em expor o seu sofrimento, porque eles sabem que eles não serão julgados, porque o sofrimento dos outros são muito semelhantes ao dele. Exatamente. Então isso também dá um certo alívio, né? Porque algumas pessoas pensam assim, mas eu vou estar me abrindo diante de tantas pessoas estranhas, de pessoas diferentes, o que elas vão pensar de mim, né? Esses julgamentos todos caem por terra na medida em que a gente percebe que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está passando pela mesma situação, né? E por isso que eu insisto que a superação de um será a superação de todos. Basta estarmos unidos. Muito bom, Cris, é verdade. Cris, seguindo nessa linha de raciocínio de que todo mundo precisa ser acolhido sem excluir ninguém, homens, mulheres, eu gostaria de falar agora sobre as crianças, né? As nossas amadas crianças, na sua inocência, precisaram passar também por essa situação traumática, triste. Como é que elas reagem com relação ao sofrimento da família, né? Porque as crianças, por um lado, têm se mostrado muito fortes, muito empoderadas, porque elas vêm de uma outra geração, vamos dizer assim, né, com uma mentalidade mais aberta. Tenho visto crianças assim, dando conselhos, não, vai passar, vai ficar tudo bem. A filhinha da minha amiga, a Bruna, perguntou assim pra mim, a Cecília, ela tem 3 aninhos. Tia Dani, tua casa foi afogada? Mas ela falou assim com uma naturalidade que me encantou. E eu conversando com ela assim, minha casa foi afogada, mas tá tudo bem. Né, Cris? Então, como ficam as nossas crianças nesse momento, né? De ver os seus familiares tristes
E muitas vezes os familiares muito tristes não conseguem dar esse acolhimento para as crianças, né? Como seria a situação delas? Eu penso, Dani, que a primeira coisa que a gente tem que alertar as pessoas é de que as crianças sentem tanto quanto os adultos. Tá? A primeira coisa é isso, é a gente ter essa certeza de que as crianças também se sentem abaladas, também foram traumatizadas, né? Essas crianças que passaram por essa situação da enchente também viraram as costas para os seus brinquedos, para o seu material escolar, viraram as costas para o seu quartinho, para sua cama, né? E foram em busca de algo que era nada mais, nada menos do que uma grande interrogação, porque nem os pais sabiam para onde iam, né? Então, assim, esse primeiro momento de ter que sair da sua casa foi isso que impactou, né? Na medida em que eles se direcionaram para algum lugar, seja para casa de familiares, seja para algum abrigo, as crianças começam a ter que se adaptar a uma nova realidade, a um novo ambiente, a uma nova rotina, que muitas vezes nem tem rotina, né? Uma rotina que não tem rotina, né? Então, assim, horários completamente atípicos, né? De tudo, de refeição, de banho, de entrada, de saída, enfim, né? É desafiador demais para uma criança ter que dar conta de tudo isso junto acontecendo ao mesmo tempo. Então, as crianças sofrem muito. Muito. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, ter essa consideração, essa consciência que esta fase complicada, desafiadora e sofrida está sendo vivida tanto pelo adulto quanto pela criança, tá? O adulto tem mais estrutura, porque ele já passou por uma série de situações, ele tem uma caminhada, uma jornada, né? Uma maturidade exatamente, da criança, que foi permitindo, né? que ele superasse algumas questões, que ele encarasse algumas questões. Porque na sua jornada, até chegar na sua fase adulta, né? A gente vai passando por muitos desafios, né? Não existe, afinal, caminho de mar de rosas, né? É verdade. Então, assim, a gente enfrenta uma série de obstáculos, né? A gente tem pedras no nosso caminho e a gente vai driblando tudo isso e é isso que vai fortalecendo as nossas pernas para continuarmos caminhando. As crianças não passaram ainda por tudo isso, então precisam do nosso apoio, precisam da nossa mão, da nossa segurança para poder seguir adiante, né? Então, essa é uma outra questão. Eu trago também a ideia da importância de conversar sobre o que aconteceu. Algumas pessoas algumas pessoas pensam assim, vamos mudar o assunto, vamos mudar o rumo dessa prosa. Não, gente. Porque é isso que tá aqui, ó, no inconsciente e no consciente ainda. Então, a gente precisa esclarecer, trazer luz para tudo isso. Então, o que aconteceu? O que é a chuva? De onde que vem a chuva? Vamos explicar para as crianças. Vamos fazer desenho sobre a chuva. É a aguinha do rio que vai evaporando, que vai formando a nuvenzinha. Se evapora demais, não forma uma nuvenzinha, forma um nuvenzão grandão. E aí, essa chuva cai e aí enche os rios. O que é o rio? Que movimento o rio faz? Vamos desenhar isso, vamos representar lá na bacia, lá no balde, o movimento da água, para que a criança consiga entender o que aconteceu, né? Claro que a gente vai ter essa conversa, vai usar um vocabulário adequado a cada faixa etária, né? Tu não vai falar sobre dique, sobre bombas com uma criança de 4 anos, que ela não vai entender. Mas tu fazer essa ilustração toda, essa historinha do ciclo da água, isso as crianças pequenas conseguem compreender. E é muito importante esse esclarecimento, Dani. Por quê? Porque pode ser que algumas das crianças, e eu já tenho percebido isso, infelizmente, ficaram com um trauma tão grande que quando o tempo começa a nublar e começa a chover, elas começam a apresentar uma situação de ansiedade já bem importante. Bem preocupante.
Então, assim, a gente precisa mostrar que a água, que a chuva, ela é muito boa, ela é saudável, ela é importante, ela é necessária, ela molha as plantinhas, né? Que é o nosso alimento, ela alimenta também os bichinhos que precisam tomar água para sobreviver. Então, assim, elas não podem ter medo em enxergar que a chuva, que a água, que o rio são vilões na nossa natureza. Não são vilões, são elementos importantes para a manutenção da nossa vida. E isso a gente precisa passar para elas. E tu sabes, Dani, que eu recebi vários livrinhos virtuais, e-books infantis que mostram isso, né? Eu realmente não vou lembrar agora do nome dos autores, mas depois eu posso te passar, se tu quiser complementar no nosso material, tu pode complementar. Muito obrigada, vou querer, sim. Com essas ilustrações, com essas historinhas infantis que trazem essa ideia do ciclo da água, da importância dos rios. Então, isso é muito importante. Agora, a gente também precisa trazer uma realidade de responsabilidade humana, que é a poluição, que é o entupimento da nossa rede de esgoto, dos bueiros, que fez com que a água não conseguisse escoar em alguns lugares de alguma forma. Então, a gente também precisa trazer essa consciência ecológica de responsabilidade de cada um, né? Esse outro lado a gente precisa também trazer para as crianças. E na medida em que a gente vai observando, a partir destas conversas, como é que as crianças vão nos respondendo sobre isso, a gente vai percebendo se elas estão conseguindo lidar melhor, se elas estão compreendendo esse processo ou não. E quando se percebe que não estão lidando bem e não estão compreendendo bem, a gente precisa procurar recurso. E que manifestações seriam essas? Que sintomas seriam esses que as crianças podem apresentar? Então, o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido crianças que, a partir dessa situação da enchente, começaram a ficar muito agressivas. Independente da faixa etária, tá? Crianças pequenininhas, de 2, 3 anos, crianças maiores, batendo nos coleguinhas, batendo no irmão, batendo no pai e na mãe, né? O que significa esse ato de agressão? Gente, me devolve a minha vida, me devolve a minha rotina, me devolve a minha casa, o meu lar, a minha referência, meus brinquedos. Meus materiais escolares, né? É isso, né? Então, assim, quem é que me tirou da minha vida, né? Quem é que mexeu no meu mundo e não me devolve, né? Então, é essa agressividade que muitos deles estão transmitindo. Eu tenho percebido também crianças muito sensíveis, muito fragilizadas, chorando por qualquer coisinha, né? Que nem algumas mães me disseram, nossa, ele tá muito chorão, chora por qualquer coisa, né? É uma manteiga derretida. Então, assim, vamos cuidar com esses rótulos, né? Vamos evitar esses apelidos, esses nomes que se dá, né? Não é chorão, não é manteiga derretida, não, é uma criança fragilizada. É uma criança, hoje de uma calamidade exatamente, pública, que passou por sem um trauma. Precedentes, né? Isso. Então, assim, vamos acolher isso, né? Sim, sim. Tu sabe, Cris, que eu gostaria de compartilhar uma experiência, uma vivência minha, que realmente os meus filhos ficaram muito chocados, fragilizados mesmo, e tu sabe que eu não percebi. Tu acredita que eu não percebi? Porque, claro, sempre tive comigo que os meus filhos são muito alegres, divertidos, brincalhões, são fortes, são crianças que realmente estão sempre sorrindo. Eu faço o possível para promover isso para eles. E aí, Cris, quando eu saí da minha casa com os meus filhos na mão, a água no joelho, eu olhei para eles assim, tá tudo bem. Mas aquele momento ali foi impactante para ele. E aí eu fui para Santa Catarina, para casa dos meus pais. Cris, quando eu cheguei lá, 2, 3 dias depois, o pai do meu caçula fez uma chamada de vídeo com ele para saber se ele estava bem. E eu disse, não, o João Pedro está bem, está ótimo. E o João Pedro do lado respondeu assim, não, eu estou muito assustado.
Oh. E aí eu olhei pra ele surpresa, porque ele não tinha apresentado nenhuma reação, nenhum comportamento fora do comum. Mas ele falou, não, papai, eu estou muito assustado. E aí depois eu conversei com ele, foi essa oportunidade que eu tive de ver, porque foi aquele momento ali que ele expôs que ele estava assustado. E aí eu fui investigar a minha filha maior, que tem 15 anos, uma adolescente maravilhosa, e tudo bem com ela. Daqui um pouco, a Cris, 2 dias depois, filha, vamos lá na praia. Não posso ver água. E eu, ai meu Deus do céu, a minha filha também ficou assustada com água. Isso que é uma menina muito inteligente de 15 anos, mas é uma criança igual, né? E aí eu tive a oportunidade de perceber isso, né, Cris? Então, realmente, as crianças, às vezes a gente demora para perceber, porque elas não choram, não manifestam nenhuma reação suspeita, né? E a gente acha que está tudo bem, só que não está. Então, a gente realmente precisa ter esse cuidado, validar os detalhes, né? Mas, Dani, é que assim, o pai e a mãe, eles estão dentro desse processo. Então, pai e mãe identificar também não é assim, num estalar de dedos, né? Então, a gente se envolve com tantas coisas, com tantos compromissos, com essa responsabilidade de reconstruir, de oferecer um ambiente seguro de novo, porque eu vejo que esse momento também é um momento de uma autoexigência, né, de quem tem família, de poder ofertar para essas crianças exatamente aquilo que, a princípio, elas sentiram que perderam, a sua referência de lar, né, que representa a segurança, que representa o porto seguro de cada uma delas. Onde é que está esse porto seguro? Agora o porto seguro não é mais a minha casa, é a casa da avó? Agora o porto seguro não é a minha casa, é o abrigo? Falamos juntas. Então, veja como isso é complexo, né? Então, o pai e a mãe estão nessa batalha, né, diária de poder reconstruir esse porto seguro. Então, ficar atento a esses detalhes é desafiador também. Por isso que é importante a escola, assim que a criança voltar, a grande maioria já está retornando, né, às aulas. Então, a escola é um campo, assim, fenomenal de manifestações de sentimentos. Então, poder conversar com a professora, com a equipe diretiva, né, para que eles percebam essas manifestações e aí, a partir dessas observações, dessas orientações que a equipe da escola, né, pedagógica vai poder oferecer, poder então buscar de repente algum recurso, né, algum acompanhamento psicológico, algum acompanhamento terapêutico, mas nesse primeiro momento eu também vejo que a gente precisa dizer para as mamães, a gente precisa dizer para os pais, né, no geral, assim, também não se cobrem, né? Não se julguem se, eu expus o meu filho a essa situação, eu expus o meu filho a andar com água pelo joelho. Não, gente, não se culpem. Já tá tão pesado enfrentar todos esses problemas que ainda ficar se culpando só aumenta essa carga, né? E dificulta a nossa caminhada. Então, não. Fomos, sim, vítimas dessa situação, vítimas da enchente, estamos nos fortalecendo, estamos buscando na nossa história ancestral essa energia de reconstrução e a gente vai vencer tudo isso junto. Os nossos desafios e vamos vencer também os desafios com os nossos pequenos. Obrigada, Cris. Eu gostaria de aproveitar esse momento e mandar um abraço muito afetuoso, um beijo muito carinhoso para cada gaúcho, para cada gaúcha que está sendo forte todos os dias. Vamos viver um dia de cada vez, vai passar. O povo gaúcho está se mostrando muito unido, muito corajoso, muito forte, né, Cris? Eu estou surpreendida, assim, com a rapidez que as coisas estão andando. Às vezes a gente acha que está devagar. Talvez esteja devagar pelo nosso trauma, pela nossa tristeza, mas a organização das coisas estão se movimentando, estão se movendo, estão se direcionando para a gente realmente ter um recomeço muito
podemos dizer, maduro, né? A gente vai sair mais forte, mais fortalecido. A gente vai ter histórias para contar no futuro, uma história que talvez não seja tão boa, mas que a gente vai ter a oportunidade de trazer tudo que a gente aprendeu com tudo isso, com a solidariedade, com a união do povo gaúcho, do povo brasileiro, que nos trouxe muita ajuda. Nós recebemos muita ajuda, foi muito bonito de ver, né? E vamos perguntar, então, Cris, a última perguntinha aqui, na sua experiência com relação a essa situação, assim, de calamidade pública, o que tu acha com relação ao tempo de duração de vulnerabilidade emocional e mental, assim, para uma situação traumática como essa? Tu acha que a gente tem capacidade de recomeçar assim de forma saudável rápida ou vai demorar um tempinho ainda? Como é que vai ser assim, né? É uma pergunta bem complexa essa. Por quê, né, Dani? Porque cada um tem o seu ritmo, né? Cada um tem o seu ritmo. Cada um tem uma estrutura, né? Psicoemocional, tem uma estrutura familiar, tem uma estrutura social, uma estrutura econômica para lidar com esses desafios. Então, acho que tudo isso são aspectos que vão interferir e que interferem, né, na superação destes problemas, né, desse impacto que a gente sofreu. Mas não tenha dúvidas que isso passa, né. Eu vejo que vai ser muito audacioso da parte de alguém dizer tantos meses ou um ano, não, né? Eu acho que não tem como a gente especificar um prazo e uma data, né? O que a gente precisa observar é aquilo que eu falei, a intensidade dos nossos sintomas, a intensidade dessa nossa tristeza. E o cuidado que nós estamos dando para isso também vai colaborar, né? Com certeza, com certeza. A forma e os recursos que a gente vai estar utilizando vão influenciar diretamente na superação dessas dificuldades. Então, assim, ó, busque ajuda, não sinta-se fraco se você precisar de um apoio psicológico. Isso não é fraqueza, isso é o resultado de uma situação que a gente teve que enfrentar, né, de uma forma imperativa, porque a gente não controla tudo, né, e olhe, e tu trouxe um comentário muito importante, assim, essa história nós vamos contar futuramente, né, existiu uma enchente no ano de 2024, eu estava lá, eu vivi isso, né. Qual é a história que é feita só de maravilhas? Não tem, né? Então, assim, ó, toda história tem momentos bons e momentos difíceis, né? Momentos desafiadores. Então, faz parte e a gente vai contar essa história com todos esses capítulos. Mas, principalmente, por qual razão? Pela razão que a gente vai estar olhando os aprendizados que ela nos trouxe. E um dos grandes aprendizados, né, é o aprendizado da solidariedade, né? Então, assim, eu já havia falado também nas minhas redes sociais que eu fiquei muito emocionada, né, com o posicionamento de pessoas distantes, né? Então, assim, teve um barqueiro que estava no resgate das pessoas e que me disse assim, de repente, tinha um outro barco que disse, não, espera o teu barco aí que eu tenho equipamento suficiente para ir nessa casa, porque tinham muitos animais nessa casa, né? Era, acho que um sótão, e eles tinham focinheira, eles tinham aquelas pistolas para fazer os bichinhos adormecerem, né, um anestésico, enfim, não é minha área, eu não sei dizer muito bem, mas eles foram e eles conseguiram resgatar dentro de uma casa muitos animais que estavam muito revoltados, estavam bravos, estavam em sofrimento e que avançavam quando os barqueiros chegavam lá para salvar. E aí ele me disse, e tu sabe da onde que era essa equipe toda que estava lá? De Manaus. Nossa, Cris! De Manaus. Vieram
para cá, para o Rio Grande do Sul, né? Nossa, que lindo! Então, assim, eu fiquei muito emocionada, porque esses 10 anos que eu morei em Manaus me trouxe essa vivência desse povo que também é extremamente acolhedor, que também é solidário, né? Então, assim, os nossos irmãos aqui de Santa Catarina, nossos vizinhos, que tantas histórias de enchente também já sofreram, né? Como foram nossos parceiros, como estiveram presentes aqui do nosso lado, né? Nos estendendo a mão. Enfim, Mato Grosso, São Paulo, Rio, nossa, o Brasil inteiro, o Nordeste inteiro estendendo a mão. Então, eu vejo que é, sim, um grande aprendizado, né? Para todos nós. Mostrar que nós não estamos sozinhos. Lindo, lindo. Cris, então tu passa pra gente as suas orientações gerais, finais, e vamos estar encerrando daqui a pouquinho nosso podcast. Certo. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, de poder estar compartilhando aqui esse momento com vocês, esse momento com a Dani. Muito obrigada, Dani. E poder falar sobre a minha experiência profissional, poder falar sobre o meu trabalho, poder falar sobre o quanto a psicologia pode auxiliar nesse momento, seja na rede pública, seja na rede privada, poder estender a mão, poder acolher esse sofrimento, seja de uma forma individual, seja de uma forma coletiva, né, dentro da psicoterapia grupal. Busquem esse apoio. Busquem, nós estamos todos fragilizados, nós estamos todos passando pelos mesmos processos, pelas mesmas fases, né, desafiadoras da nossa vida. E se a gente precisa de ajuda, a gente tem sim que pedir ajuda e a gente vai receber. Braços estendidos para isso é o que não estão faltando, né? Então, poder contar também com o serviço público, né, com todos os projetos de reconstrução, isso também está sendo um grande incentivo para a gente continuar a nossa caminhada e buscando força onde? Aqui, como eu falei antes, na nossa ancestralidade. E é com essa força que a gente vai ter o nosso Rio Grande do Sul forte de novo e com muita cor, né? Vamos tirar esse marrom dos nossos cenários, esse marrom do barro, esse marrom da enchente, vamos limpar isso e vamos fazer o nosso Rio Grande verde, vermelho e amarelo de novo. É isso aí, Cris, é verdade, eu compartilho contigo do mesmo sentimento, dos mesmos pensamentos, de boas vibrações para todos nós, né? Vamos tomar o nosso amado amargo com mais tranquilidade e, enfim, gente, eu gostaria de agradecer a Cris, muito obrigada por tua participação, Cris, pela paciência, pela generosidade de estar aqui passando dicas valiosas, maravilhosas, para todos nós que estamos precisando. E muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Eu envio meu abraço, meu beijo e fiquem bem, fiquem com o seu matinho e a gente se vê nas próximas gravações, que eu desejo de coração que sejam próximas gravações mais alegres, que a gente tenha motivos para sorrir mais, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Gratidão.